Você já parou para pensar por que você trabalha 8 horas por dia e não 16? Ou porque você tem direito a férias enquanto seus ancestrais da Revolução Industrial não tinham? Bem, se essas são algumas das suas dúvidas, seja muito bem-vindo. Meu nome é Paula Cristine e esse é o canal Descomplicando a Vida Acadêmica. Aqui a gente fala de direito, contabilidade, a vida acadêmica e a vida profissional. Se você caiu de paraquedas, pode ficar, que hoje nós vamos desvendar como o direito do trabalho nasceu do caos para garantir que você não seja apenas uma peça em uma engrenagem. Olha, você sabia que se estivéssemos em 1800, você provavelmente estaria trabalhando 16 horas por dia, sem folga, sem férias? E se você ficasse doente, bom, o problema era extremamente seu. O direito do trabalho não caiu do céu, tá? Ele foi conquistado com muito suor e revolução. No vídeo de hoje, vou te mostrar como as leis saíram das fábricas de carvão e chegaram ao seu contrato atual. Quais são os princípios que te protegem e por que a verdade no trabalho vale muito mais do que um papel assinado. Vamos lá? Bem, tudo tem um começo. E para entender o direito do trabalho, a gente precisa voltar para a Revolução Industrial. Antes disso, a relação era quase o mestre e servo. Com as máquinas, o homem virou apenas uma extensão da engrenagem. Crianças em minas, jornadas desumanas, e o mundo percebeu que, se não houvesse uma regra, a sociedade entraria em colapso. Aqui no Brasil, o grande marco, anota aí, foi 1943, com a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, de Getúlio Vargas. Ele pegou várias leis espalhadas e unificou tudo. Amada por uns, odiada por outros, mas é ela que dita as regras do jogo até hoje. Vamos ver os pilares que você tem que conhecer. O direito do trabalho não é neutro, ele tem um lado, e esse é o lado da proteção. Olha só esses três princípios básicos. Primeiro, o princípio da proteção. A lei entende que o patrão tem o poder econômico e o empregado é a parte mais fraca, o que a gente chama de hipossuficiente. Por isso, a regra sempre deve ser interpretada da forma mais favorável ao trabalhador. Temos um outro princípio que é a primazia da realidade. Esse aqui é o terror dos patrões mal intencionados. No direito do trabalho, o que aconteceu na prática vale muito mais do que está escrito. Se o seu contrato diz que você é gerente, por exemplo, mas você limpa o chão e não manda em ninguém, o juiz vai olhar para a realidade e não para o papel. O terceiro princípio muito importante é a irrenunciabilidade. Você não pode abrir mão dos seus direitos básicos de forma alguma, mesmo que você assine um papel dizendo eu aceito não receber o 13º. Esse papel não vale nada perante a lei. Você tem os seus direitos e você tem que recebê-los. Como que funciona a justiça? E se der problema? Para onde você vai? O sistema ele é dividido dessa forma. Primeiro a gente tem a primeira instância, que são as varas do trabalho. É onde todo o processo começa. Você senta na frente do juiz, tenta um acordo e se não der certo, ele vai te dar uma sentença. Aqui depois temos a segunda instância, que é a TRT. Se uma das partes não concorda, o caso sobe para o Tribunal Regional do Trabalho. Lá, um grupo de desembargadores vai reavaliar o caso. E temos também a cúpula, o TST. Fica lá em Brasília, o Tribunal Superior do Trabalho. Ele serve para uniformizar as leis do país inteiro, para que a regra que foi aplicada em São Paulo seja a mesma regra que foi aplicada no Rio Grande do Sul. Vamos ver duas curiosidades para você poder puxar um assunto no café? Primeira é sobre o salário. Vem de salário. Os soldados romanos eram pagos com sal, que na época era tão valioso quanto o ouro, porque conservava comida. Quem é o pai da CLT? O Vargas foi chamado de pai dos pobres, em grande parte por causa dessas leis, mas muitos historiadores dizem que foi uma estratégia para acalmar as revoltas operárias da época. Cabe a nós estudar mais sobre esses assuntos e entender o que realmente aconteceu com os documentos e matérias possíveis que podemos encontrar aqui. Olha, o direito do trabalho, ele é vivo e ele muda o tempo todo, especialmente com o home office e a economia dos aplicativos. Se você quer entender mais sobre algum desses novos temas, comenta aqui embaixo, pode me perguntar. A gente pode fazer conteúdo sobre o Uber, falar sobre home office, falar até sobre a jornada de trabalho híbrida. O que é que vocês acham? Olha, de qualquer forma, não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar, curte, mostra para algum colega seu que vive fazendo hora extra e não sabe os direitos dele, tá bom? Foi um prazer ter vocês aqui de novo e até a próxima. Tchau!